Olá pessoal, eu sou o Vander Luiz. Olha só, tô aqui hoje para falar um pouco sobre a história do forró. Do forró, também do shot, do pé de serra, do baião, de vários ritmos do forró e da sua história. E para começar, vou falar um pouco sobre a origem desse ritmo tipicamente brasileiro. A história do forró reúne muitas curiosidades e características que marcam bastante a cultura nordestina. Derivado do nome forró-bodó, que significa confusão, arrasta-pé ou farra, o forró surgiu no século XIX, na região de Pernambuco, onde eram realizados os bailes populares. Segundo historiadores, o termo forró chegou ao Brasil junto com os escravos africanos, que naquela época eram enviados para o Rio de Janeiro e para o sertão nordestino. Além de referir-se a festas, o forró tornou-se um gênero musical consagrado no Brasil e pode tornar-se patrimônio cultural imaterial do país. O estilo é marcado pelo som da zabumba, triângulo e sanfona, e é representado pela dança entre casais, que com corpos colados arrastam os pés no chão. Foi a partir de 1950 que a história do forró começou a ganhar força em todo o cenário nacional. Isso porque no ano de 1949, o cantor e compositor Luiz Gonzaga gravou a música Forró de Mané Vitor, que caiu no gosto do povo. Foi ele quem popularizou a sanfona ou acordeon e desde então o ritmo passou a ser conhecido por todos os cantos do Brasil. No início da história do forró, as composições eram inspiradas no modo de vida nordestino e do povo do sertão. As letras costumavam retratar os hábitos e costumes desse povo, desde as alegrias até as tristezas e dificuldades. Falava-se muito de amor, lembranças e saudades da terra. O forró é um gênero musical representativo do Nordeste, repleto de história cultural. A história do forró e suas fases. O forró, enquanto gênero musical, engloba vários estilos, os chamados shot, representado pelos passos 2 para lá e 2 para cá. O baião possui uma coreografia marcada pelos rodopios, balanços e passos marcados. O chachado dança com movimentos laterais em que os dançarinos também arrastam os pés. E o tradicional arrasta-pé são alguns mais conhecidos na história do forró. Contudo, em meados da década de 70 e início da década de 80, com a chegada de novos instrumentos musicais no meio artístico, este gênero começou a ganhar uma nova roupagem. A repaginada não se deu apenas no som, que passou a ser reproduzido com bateria, guitarra elétrica, baixo elétrico, além do teclado e saxofone, a partir dos anos 90, mas também nas coreografias. Dessa forma, é possível dizer que a história do forró possui 3 fases distintas. A primeira, marcada na década de 50, com o baião lançado por Luiz Gonzaga. Não é à toa que ele ficou conhecido como o Rei do Baião. Também foi responsável por abrir as portas para outros artistas do Nordeste como Jackson do Pandeiro, Marinês, Dominguinhos, Sivuca, dentre outros. Em seguida, a partir de 1975, alguns artistas começaram a inovar na musicalidade, misturando os ritmos do pop rock com o forró tradicional. Destacaram-se nessa segunda fase Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Elba Ramalho, Zé Ramalho, Gilberto Gil e Nando Cordel.
Em meio à transição para a terceira fase, vale destacar alguns nomes regionais que consagraram-se no chamado forró universitário. São eles Alcimar Monteiro, Petrúquio Amorim e Jorge de Altinho. Já a terceira geração, iniciada nos anos 90, é conhecido pelo formato do forró eletrônico, quando a sanfona cede espaço para o órgão eletrônico. Com o ritmo mais estilizado, os artistas dessa fase mesclam outros gêneros musicais ao forró, a exemplo do sertanejo romântico. Nesse contexto, a formação de grupos compostos por muitos integrantes e bailarinas tornou-se cada vez mais comum. Entre as bandas que atingiram sucesso no país e representam esse período da história do forró estão Mastruz com Leite, Magníficos, Calcinha Preta, Aviões do Forró e muitas outras. Do pé de serra ao eletrônico, o forró é um estilo famoso nas festas juninas. É verdade que em algumas cidades da região Nordeste, como Campina Grande, na Paraíba, e Caruaru, em Pernambuco, a tradição é mais intensa, mas não se pode negar que o ritmo contagia todos os estados brasileiros. Considerado a expressão cultural do país, o forró tem um dia especial reservado no calendário nacional e não por acaso 13 de dezembro foi a data escolhida para celebrar a representatividade do ritmo. Instituído em 2005, o Dia Nacional do Forró também homenageia Luiz Gonzaga do Nascimento. O baião é um ritmo musical nordestino, acompanhado de dança, muito popular na região Nordeste e Norte do Brasil. Foi na década de 1940 que o baião tornou-se popular através dos músicos Luiz Gonzaga, conhecido como o Rei do Baião, e Humberto Teixeira, o Doutor do Baião. O baião utiliza muito os seguintes instrumentos musicais: viola caipira, sanfona, triângulo, flauta doce e acordeon. Os sons desses instrumentos são intercalados ao canto. A temática do baião é o cotidiano dos nordestinos e as dificuldades da vida. O baião recebeu, na sua origem, influências das modas de viola, música caipira e também de danças indígenas. Exemplos de grandes sucessos do baião são Asa Branca, Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, Composição de Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira, Asa Branca. Baião de Dois, composição de Luiz Gonzaga também e Humberto Teixeira. Mulher Rendeira, composição de Zé do Norte. Boi Bumbá, Gonzaguinha e Luiz Gonzaga. Baião da Penha, David Nasser e Guio de Moraes. Boiadeiro, Armando Cavalcante e Clécius Caldas. Calango da Lacraia, Luiz Gonzaga e Jeová Portela são alguns exemplos de grandes sucessos do baião. No Nordeste existe um prato típico da culinária chamado baião de dois. Ele é feito com arroz, feijão e queijo de coalho. Arroz, feijão verde e queijo de coalho. Também é comum adicionar paio à receita. Falar do forró sem falar de Luiz Gonzaga é quase impossível. Luiz Gonzaga foi um dos mais importantes representantes da música popular brasileira. Foi compositor e passou para a história da música como o Rei do Baião. Destacou-se pela criação de melodias e harmonias, além de ser um excelente instrumentista. Embora tenha sido extremamente popular no sertão nordestino, suas canções fizeram sucesso em todo o Brasil.
Luiz Gonzaga nasceu na cidade de Exu, Pernambuco, em 13 de dezembro de 1912. A sua morte foi na cidade de Recife, Pernambuco, em 2 de agosto de 1989. Uma pena. Abordou temas ligados à vida do sertão nordestino, injustiças, pobreza, alegrias, sofrimentos do povo e etc. Músicas acompanhadas ao som de seguintes instrumentos musicais: sanfona, acordeon, triângulo e zabumba. Levou durante quase toda a sua vida musical muita alegria, através de sua música para os forrós, pé de serra e festas juninas realizados nos 4 cantos do Nordeste brasileiro. Na sequência desse vídeo, você também vai ouvir algumas letras magníficas compostas por grandes nomes do forró nacional. Asa Branca, Luiz Gonzaga. Quando olhei a terra ardendo, tal qual fogueira de São João, eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação? Que braseiro, que fornalha, nem um pé de plantação. Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Por falta d'água perdi meu gado, morreu de sede meu alazão. Até mesmo a asa branca bateu asas do sertão. Então se eu disse, adeus Rosinha, guarda contigo meu coração. Então se eu disse, adeus Rosinha, guarda contigo meu coração. Hoje longe, muitas léguas, numa triste solidão, espero a chuva cair de novo, para mim voltar pro meu sertão. Espero a chuva cair de novo, para mim voltar pro meu sertão. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação, eu te asseguro, não chore não, viu? Que eu voltarei, viu, meu coração. Eu te asseguro, não chore não, viu? Que eu voltarei, viu, meu coração. Falando agora de mais um ritmo, também do forró, há controvérsias sobre a origem do chachado. Alguns pesquisadores afirmam que é uma dança originária do Alto Sertão de Pernambuco, região do Pajeú e Moxotó. Outros que ela tem sua origem em Portugal e alguns outros ainda dizem que sua origem é indígena. O chachado foi difundido como uma dança de guerra e entretenimento pelos cangaceiros, notoriamente do bando de Lampião. No início dos anos 1920, em Vila Bela, atual Serra Talhada. Na época, tornou-se popular em todos os bandos de cangaceiros espalhados pelos sertões nordestinos. Era uma dança exclusivamente masculina, por isso nunca foi considerada uma dança de salão, mesmo porque naquela época ainda não haviam mulheres no cangaço. Faziam da arma a dama, dançavam em fila indiana. O da frente, sempre o chefe do grupo, puxava os versos cantados e o restante do bando respondia em coro, com letras de insulto aos inimigos, lamentando mortes de companheiros ou enaltecendo suas aventuras e façanhas. A dança, que nasceu nas brenhas da caatinga nordestina, surgiu como uma alternativa para aliviar o tédio
e as agruras dos cangaceiros que fervilhavam pelas matas secas, espinhosas e poeirentas da região mais árida do país. Lampião, antes de ter seu próprio bando, foi recruta do bando de Senhor Pereira. E nesses anos talvez tenha aprendido o melhor da sua arte de cangaceiro. A partir de 1922, quando Senhor Pereira deixa o sertão e vai embora para Goiás, Lampião assume o comando do bando, passando de um simples recruta a comandante do grupo. A origem do nome chachado vem de um determinado ritual realizado pelos agricultores naquela época. Sua ligação com o nome vem através da palavra sachar ou chachar, costumes da plantação de feijão de arranca, típico feijão da região do sertão nordestino, onde acontecia todo o processo específico para plantar e colher esse legume. Os movimentos realizados dessa plantação têm uma ligação com os rituais indígenas. Isso vem através da miscigenação de raças. Os movimentos realizados pelos agricultores são bem próximos com o da dança, sendo conhecidos como movimento base da dança chachado, base, corta-jaco e batido. Por conta dessa divulgação, o chachado é muito ligado ao cangaço. E mesmo a dança era executada com batidas ritmadas com a coronha do rifle sobre o chão. O mesmo rifle servia de figura, parceira feminina, tendo em vista que a dança era executada inicialmente somente pelos homens. Só a partir de 1930 a figura feminina entra no cangaço. A situação mudaria um pouco depois da inclusão de Maria Bonita e outras mulheres no bando de Lampião. Por conta dessa divulgação, o chachado é muito ligado ao cangaço e mesmo inovações na dança acabaram por surgir dentro dos vários grupos cangaceiros. Assim, hoje em dia o chachado é executado aos pares. Há também uma versão em que a expressão chachado vem de uma atividade do sertanejo, que é chachar, vindo de sachar, cavar a terra com o sacho, capinar. Os agricultores chacham o feijão juntando a terra com uma enxada pequena no pé do caule no broto com poucos dias de nascido, para retirar da vagem o caroço de feijão. Depois da colhida na roça, é feito com um pau batendo no feijão. Esse movimento chama-se chachar. Verificando os movimentos dos pés de quem está manuseando uma enxada, limpando o mato na roça ou chachando. É semelhante ao de quem está dançando o chachado básico. A dança do chachado é vista uma dança rica em sua cultura e extremamente folclórica, que tem seus estilos naturais sem alterações. Por conta da música ser agressiva e satírica, Câmara Cascudo considerou o chachado como uma variante do parrá-chachá, canto de insulto dos cangaceiros, executado nos intervalos das descargas de seus fuzis contra a polícia. O rifle na época substituía a mulher, como dizia o cantor e compositor Luiz Gonzaga, um dos grandes divulgadores do chachado. O rifle é a dama. O chachado nunca se tornou uma legítima dança de salão. Só Luiz Gonzaga conseguiu sua introdução no rádio, na TV e no teatro. Por ocasiões de festas populares, sobretudo no Nordeste, grupos apresentam espetáculos de chachado atualmente. Entretanto, o chachado é considerado mais um forte objeto da cultura do que propriamente o ritmo.
no sentido restrito. E apesar da luta de muitos grupos de danças folclóricas, o chachado hoje em dia está perdendo suas características. O chachado representa uma das únicas heranças culturais deixadas pelo cangaço, movimento tipicamente nordestino e parte do nosso folclore. O chachado é dançado em uma fila indiana, sapateando um atrás do outro. O chachado poderia ser dançado da maneira mais singela, com o canto de quem tirasse o verso na frente, respondido por todos. Apesar de ser uma dança muito simples, o chachado tem algumas variações de meados de 1926 pelo grupo do Cangaceiro Medalha. Vinham dançando dois grupos, até que ficando frente a frente, os dois à frente da fila batiam as alpercatas. A coreografia era executada com os pés rentes ao chão, ou seja, com passos arrastados, evitando-se fazer muito barulho, tendo em vista que seus executores viviam abrigados em locais ignorados pela polícia, mas perseguidos por ela. A execução era feita em fila indiana, enquanto os dançantes carregavam todos os seus apetrechos, armas e mantimentos. Alguns capangas ficavam apostos em sentinelas para evitar surpresas de ataques policiais. Originalmente, a estrutura básica do chachado é da seguinte forma: avança o pé direito em 3 e 4 movimentos laterais e puxa o pé esquerdo num rápido e deslizado sapateado. Os passos estão relacionados com gestos de guerra. São graciosos, porém firmes. As turbas que vestiam roupas de mescla e couro e fugiam continuamente das perseguições policiais não podiam gozar de plena liberdade nem se divertirem à vontade nas cidades e vilarejos. As roupas algumas vezes eram azul para que as pessoas os confundissem com a volante. Em outros momentos eram em tons marrons e caqui, de sempre, acompanhados do rifle e da alpercata, o calçado, do mesmo material. O ritmo, no entanto, é uma variante do baião que aos bandos de facínoras dançavam no meio da floresta, festejando alguma vitória ou por outros motivos. Basicamente, o ritmo era marcado pelo sapateado no chão com o som da alpercata no solo e a batia na argola do rifle Winchester. Bastaria isso para o chachado, mas é evidente que em alguns casos, em casos de pessoas amigas, havendo um sanfoneiro e um zabumbeiro, um fole de 8 baixos ou até mesmo uma gaita de beixo, poderia incrementar o chachado, concedendo a ele uma característica mais viva, mais ativa musicalmente falando. Originalmente, o chachado não possuía qualquer acompanhamento, apenas uma forma predominante vocal, com o som das alpercatas arrastadas no chão, fazendo às vezes de instrumento de percussão, ditando o ritmo da dança. A Pisada do Sertão já ensinou o chachado para milhares de crianças e adolescentes. Abaixo, forró pé de serra. O forró pé de serra, também conhecido como forró ou forró tradicional, é uma expressão usada para designar o grupo de gêneros musicais originários da festa do forró, os quais são executados tradicionalmente por trios instrumentais com acordeon, sanfona, zabumba e triângulo. Gêneros musicais nomeados assim: shot, arrasta-pé, baião, chachado, forró de gênero musical rojão. Alguns desses gêneros, como maracatu, coco, frevo, são nomeados assim quando executados por grupos musicais de forró ou forró pé de serra.
No tempo de seu Januário, pai de Luiz Gonzaga, fazia-se muitas festas no Araripe, que é uma região montanhosa. Daí a expressão forró pé de serra, que hoje chama forró pé de serra. Expressão usada por Luiz Gonzaga para se referir ao seu local de infância e juventude, que fica no pé da Serra do Araripe. Também se referia a músicas relacionadas aos forrós desse local. Ela está em músicas de sua discografia, O Chamego, Pé de Serra, de 1942. O Shot, No Meu Pé de Serra, de 1946. O Arrastapé, Alegria de Pé de Serra, de 1978. Por causa do surgimento do movimento musical do forró eletrônico, a partir dos anos 90, expressão forró pé de serra passou a ser usada amplamente. Também criou-se a expressão forró tradicional para diferenciar o movimento recente do movimento anterior, tendo como os maiores defensores do forró pé de serra ou tradicional os seguintes artistas: Alcimar Monteiro, o rei do forró, Flávio José, rei do shot, e Jorge de Altinho, Jorge de Altinho. Também das variações do forró tem o shot. A palavra shot tem origem da dicção popular alemã, que originou então a expressão shot ou shots. O shot é uma dança de salão, semelhante à polca, mas com andamento mais lento. Surgiu na Alemanha e se espalhou pela Europa, chegando ao Brasil em meados do século XIX, onde animava os salões aristocráticos. Rapidamente, esse gênero se popularizou por todo o território nacional, adquirindo características específicas em cada região do país. No sul, o instrumento que se destaca no ritmo é a gaita, já no Nordeste, a sanfona. Na mesma entrevista citada por Gonzagão, descreve que o shot como música estrangeira que ganhou características do Nordeste. Luiz fala sobre o shot nordestino como um shot malandro, shot de pé de serra, uma forma matuta de dançar. As letras contam histórias jocosas e humorísticas.